Olá! Hoje eu vou fazer com vocês o teste, tá? De gelatina balística das canetas pressurizadas. Então eu trouxe aqui, ó, gelatina balística já preparada, cartucho para vocês aqui com suco de uva para fazer aqui a aplicação. E eu vou testar com vocês hoje a caneta da Mesodoctor de uma pressão de alavanca. Essa aqui eu vou fazer o teste. E vou testar também a Smart GR de 3 níveis de pressão aqui para vocês, tá? Vou fazer o teste aqui na gelatina pra gente fazer aí uma reconstrução de como esse ativo que é colocado na caneta pressurizada vai atingir a pele. Óbvio que a nossa pele não é como uma gelatina, ela tem várias estruturas, mas é legal para você visualizar como que esse ativo vai ser pressurizado e entregue aí na pele do seu cliente. Então vamos lá fazer esse teste. Para esse teste eu coloquei aqui, ó, no meu da Pen descartável suco de uva, que ele é bem colorido para você visualizar bem a tinta entrando. Eu vou utilizar o cartucho de 0,3 para Mesodoctor e da GR eu vou utilizar cartucho de 0,5 também. Eu quero que vocês entendam assim, quanto maior é o número de unidades que nós temos aqui na utilização, maior é a profundidade que é atingida, né? Dentro da pele. Então, quando a gente tem uma caneta aqui que é só uma pressão, a gente precisa dosar muito bem a quantidade de unidades que a gente está entregando nessa pele, porque quanto maior o número de unidades, mais profundidade ela vai encontrar. Essa caneta de pressão aqui, normalmente ela é de 100 bars, 100 bars é pressão única, diferente dessa daqui da GR, que tem 6 níveis de pressões, porque ela tem níveis de 50, 75 e 100 bars, e entre essas pressões ela ainda tem um nível intermediário entre essas pressões. Por isso que ela entrega com uma facilidade maior e maior números de profundidade que você pode escolher de pressurização. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje nesse teste, tá? Quando a gente está trabalhando com corporal, nem tem problema trabalhar com essa caneta aqui de uma pressão, porque ela vai entregar super bem. Você tem que tomar mais cuidado com a caneta de uma pressão na região de face e de lábios. Você tem que dosar o menor número de unidades possíveis para que você não tenha problema. Para trabalhar com caneta pressurizada, a gente trabalha com unidades, o que é muito legal, fica mais fácil de você entender. Essa seringuinha aqui, 0,3 ml, é o mesmo que 30 unidades de uma seringa, tá? 30 unidades de uma seringa de insulina. Então, cada pontinho desse daqui, ele equivale a uma unidade da unidade aqui da seringa de insulina. Então, se você descarregar toda essa quantidade aqui, você vai estar descarregando 30 unidades, que é igual a 0,3. O cartucho de 5, 0,5, se você descarregar ele inteiro, é como se você estivesse descarregando 50 unidades, ou seja, metade da seringa de insulina, que corresponde a 50 unidades. Então, vamos falar sempre em unidades, porque vai facilitar o seu aprendizado e a forma como você vai entender a colocação do ativo na pele. A caneta, ela tem uma régua, a gente vai abrir aqui, ó, vou abrir aqui a da Mesodoctor. Ela tem uma régua aqui. Repare que desse lado aqui, ela já tem aqui a quantidade em UIs. Nós temos aqui 0,3 e tem 0,5. De um lado a gente tem 30 unidades, do outro lado a gente tem 50 unidades. Cada pontinho desse miudinho aqui corresponde a uma unidade. Então nós fazemos a aplicação por quadrante em unidades. Quando eu faço corporal, eu faço a entrega de 3 a 5 unidades por região corpórea. Quando é facial, eu faço no máximo aí de 1 a 2 pontos por quadrante. Então, até 2 unidades por quadrante. No lábio, eu costumo utilizar meia unidade ou uma unidade. Menos de uma unidade, às vezes, eu aplico nos lábios. Então, a gente precisa ter muito correto isso na nossa cabeça para que não faça um excesso de profundidade
na hora de fazer a aplicação aí das unidades com a caneta pressurizada. Então vamos testar aqui essa de uma pressão, que é onde as pessoas têm mais dificuldade para trabalhar. Lembre-se, quanto maior é o número de unidades que você está entregando, mais profundidade vai ganhar com a pressão aqui da caneta. Então, nesse tipo de caneta, você precisa dosar as unidades através da colocação aqui por ponto quadrante, porque você não pode exceder aqui o limite de profundidade nessa caneta, que só tem uma pressão, principalmente falando da região de lábios e de face também. Eu vou colocar aqui para vocês visualizarem melhor. Ó, eu coloquei aqui 0,3 e eu vou fazer aqui a retirada de bolha. Eu vou bater aqui e tirar todas as bolinhas que pode estar aqui dentro, ó. Tá vendo? Tiro essas bolinhas. Essas bolinhas, elas estouram o cartucho. Então, você tem que tomar cuidado na hora de você fazer o recarregamento da sua caneta, para você não ter problema. Tirei aqui as bolinhas e eu vou colocar na minha caneta Mesodoctor para fazer o teste. Vou erguer aqui um pouquinho a câmera para aí, que eu acho que tá muito baixa. Aqui eu tenho a gelatina balística, tá, pessoal? Como que eu faço essa gelatina balística? Eu vou colocar 200 ml de água, tá? Para ferver. Então, você ferve aí 250 ml de água. Vai usar uma glicerina de 90 gramas da farmácia. Uma glicerina de 90 gramas da farmácia. E uma gelatina sem sabor. Você vai colocar sua água para ferver, 200 ml de água para ferver, ferveu. Aí você vai tirar da panela, vai diluir a gelatina sem sabor, sem cor, nessa água. E aí você vai colocar a glicerina pura, seu vidrinho inteiro de 90 ml da farmácia, dentro dessa mistura. E aí você coloca num pote descartável. Nesse pote descartável você coloca para gelar. 4 horas você tem a gelatina balística para você trabalhar. Eu vou colocar aqui, eu vou começar a fazer o teste com a Mesodoctor em uma unidade. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou regular a quantidade da minha seringa com a minha régua aqui de dosimetria. Então, eu giro ela, é só girar o tambor. Eu giro o tambor e quando aparecer uma gotinha aqui, eu paro, ela tá regulada com a quantidade de unidades que eu tenho na minha caneta. Ó, deu uma gotejada, ok? Ela tá pronta para ser pressurizada. Eu vou pressurizar a minha caneta, vou descer aqui, ó, a pressurização dela e vou dar um giro completo no meu tambor, vou despejar uma unidade e eu vou mostrar para vocês a profundidade que vai uma unidade. Então, eu apoio bem aqui, ó. Eu não vou apoiar demais, porque senão estoura a gelatina, mas eu vou apoiar aqui, ó. Desse lado aqui eu vou fazer todos de Mesodoctor e do lado de lá eu vou fazer a GR Smart. Fiz o disparo, aguardo alguns segundos para elevar a caneta. Aqui, ó, eu tenho meu disparo feito com uma unidade. Depois vou marcar aqui com a caneta aonde foi essa uma unidade. Ó, esse disparo, olhando por cima, você consegue visualizar até melhor. Mas, ó, uma unidade, ele veio parar aqui, tá? Eu disparei uma unidade, ele veio parar aqui nessa marca vermelha. Agora, eu vou colocar 2 unidades. Faço a pressurização e vou andar 2 giros do meu tambor aqui para disparar. Vou disparar aqui exatamente do lado da onde eu fiz o disparo da uma unidade. Aguardo alguns segundos. Aqui eu tenho meu segundo disparo feito com a caneta. Reparem que ele foi bem mais profundo.
com 2 unidades, ó. Uma unidade onde tá aqui a minha marcação, vou por aqui, ó, uma unidade. Aqui onde tá a minha marcação, olha aqui onde tá a minha marcação segunda. Ó, bem mais profundo. Agora eu vou colocar 3 unidades na minha caneta para vocês verem quanto ela vai com 3 unidades, ó. Pressurizei, vou andar 3 pontinhos completos, ó. 1, 2, 3 pontinhos. 3 unidades para você visualizar a profundidade que ele vai. Vou colocar aqui do lado, ó, para fazer a aplicação. Aguardo alguns segundos, elevo minha caneta. Gente, a profundidade foi ainda maior com 3 unidades, ó. Ó. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Olha aqui como vai. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Olha a profundidade que foi. Eu vou colocar agora para vocês observarem na caneta 4 unidades. Pressurizo minha caneta, ando 1, 2, 3, 4 voltas. Vou aplicar aqui do lado, próximo da onde eu apliquei as outras, para vocês visualizarem. Aguardo alguns segundos para elevar a caneta. Quatro unidades, ele ficou bem parecido, tá? Não mudou, assim, espalhou mais, mas ficou bem parecido com a de 3. E agora eu vou colocar 5 unidades para vocês observarem. Ó, pressurizo, vou andar 1, 2, 3, 4, 5 voltas completas, tá? Ó, com 3 voltas, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades. Os 5 unidades, ele espalhou um pouco mais a quantidade de produto, tá? Durante o percurso de aplicação, aumentou pouquinho só a profundidade e aumentou aqui a quantidade de entrega. Então, reparem assim, ó, uma unidade... eu tenho uma entrega menor. Com 2 unidades, aumenta um pouquinho mais a minha entrega. Acima de 3 unidades, eu já tenho uma entrega bem mais profunda. Acima de 3 unidades, você pode utilizar, por exemplo, no corporal, tá? O corporal é indicado que você faça aí a entrega acima de 3 unidades. Para trabalhar gordura localizada e flacidez, você pode utilizar 3 unidades. Gordura, você utiliza até 5 unidades. Qual que é o segredo para você ter um resultado bom, livre e seguro para a aplicação da intradermoterapia pressurizada? Você tem que dosar as unidades por região trabalhada. Se você está trabalhando uma região abdominal que é muito densa, tá? Região do baixo abdômen, por exemplo, aí é ideal você utilizar aí 3 unidades, até 5 unidades se for uma gordura muito grande, um nível de gordura muito alto. Aí você pode utilizar esse número de unidades que vai ser legal para o corporal. Mas em regiões que você tem aí uma área mais fina, né, mais molinha, com mais flacidez, aí você utiliza menos unidades, tá? 3, 2 é ideal para áreas menos densas do corpo. Então, fiquem ligadas aí, áreas mais densas, mais gordurosas, onde você quer atingir uma profundidade para queima de gordura, você usa entre 3 a 5 unidades na caneta de pressão, tá? Nessa caneta aqui de uma pressão só de alavanca.
e aí você vai trabalhar uma profundidade maior. Mas se você tiver uma região menos densa, com menos pele ali, né, com menos densidade de pele ou de gordura, utilize 3 unidades que você vai ter um resultado fantástico. Agora eu vou dosar para vocês utilizarem aqui, tá? Na face. Na face você nunca vai utilizar a mesma quantidade que você utiliza no corpo, porque senão você vai ter uma profundidade muito alta. Eu vou dar meio giro na caneta para vocês observarem aqui, que é o que a gente utiliza normalmente em lábios e em regiões mais finas da face. E 1 e 2 unidades para vocês observarem a diferença. Ó, aqui desse lado eu fiz corporal, então desse lado aqui eu vou fazer para aplicação facial aqui para vocês observarem. Eu vou fazer, ó, a pressurização da caneta, ando meio giro para ter meia unidade, tá? Na aplicação de uma área facial, por exemplo. Ó, apliquei meia unidade, nem foi uma unidade completa. Ó, eu tive uma entrega de ativo aqui, ó, nessa região aqui, tá vendo? Transparentezinho aqui, ó. Meia unidade, tá? Aonde que eu te aconselho a utilizar meia unidade? Região labial, região mais delicada da área da face, a área aqui, ó, de frontal da testa, a área mais delicada. Você vai fazer uma hidratação, por exemplo, um skin buster, que você quer só uma hidratação intensa de pele. Aí você pode utilizar vários pontos de meia unidade, por exemplo. 1 unidade você vai trabalhar rejuvenescimento, ativação de colágeno, onde você quer um preenchimento, uma melhora ali do preenchimento da região de linhas, marcas de expressão. Aí é legal você usar um pouquinho mais. Para hidratação, skin buster e região ali de revitalização labial, que você só quer revitalizar e hidratar, você pode utilizar meia unidade. Vamos lá que agora eu vou mostrar para vocês a aplicação de 1 unidade para a região facial, como ela fica. Ó, pressurizo a minha caneta e vou dar uma volta completa. E vou aplicar aqui do lado que eu apliquei a meia unidade. Ó, 1 unidade, eu tenho ela aqui, ó. Tá vendo aqui? Ela vem um pouquinho mais para baixo, mínima coisa, da meia unidade. Ó, a mais baixa aqui eu tenho meia unidade e aqui eu tenho 1 unidade. Agora eu vou mostrar para vocês 2 unidades na caneta pressurizada, se você fosse aplicar numa face, ó. Uma voltinha, 2 voltinhas. E vou aplicar aqui do ladinho que eu já apliquei. Aonde eu utilizaria 2 unidades na região mais próxima da face? Na papada, na bochecha, tá? Você poderia utilizar 2 unidades. Ó. Eu tenho aqui, ó, uma profundidade um pouquinho maior. Então, aqui eu tenho, ó, vamos acompanhar meia unidade, 1 unidade, 2 unidades. Aonde eu utilizaria meia unidade na face? Em Skin Buster, hidratação, revitalização, em que eu quero uma hidratação, né? E não preciso de profundidade. 1 unidade em áreas que eu quero trabalhar linhas, rugas, tá? Mais expressivas. 2 unidades, quais regiões eu trabalharia em 2 unidades? Região de bochecha mais densa e região de papada, que é mais densa. São áreas que você poderia trabalhar
com 2 unidades. Entenderam? Lembre-se assim, ó, quanto maior o número de unidades que você aplica, maior é a profundidade que ela atinge. No corpo ainda não tem tanto problema se você pegar uma área de gordura muito densa, né? Muito robusta, aí tudo bem. Porém, na face, isso vai fazer toda a diferença para você na hora de você atuar com a sua caneta. Na face, você tem que ser mais delicada. Você não pode aplicar com agressividade a profundidade, porque você pode exceder, né? E não vai ser legal, pode ter intercorrência quanto a isso, tá? Mesmo no corpo, a gente toma cuidado em relação a áreas mais finas, com menos densidade, com menos gordura, regiões com mais capilaridade ali, você toma maior cuidado para não lesionar a pele e fazer uma intercorrência, né, grave. Então, cuidado com isso. Agora eu vou fazer a aplicação da GR Smart para vocês acompanharem a diferença entre os 2 modelos. Eu vou preparar aqui o material e aí eu já trago a caneta da Smart para mostrar para vocês.